Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Hoje o nosso convidado, Dr. Relso Porto, a gente está fazendo assim, uma viagem incrível ao passado, né? Que delícia. E da vida de vocês, né? Que bom que vocês foram contemporâneos. E a gente está falando dessa Nova Friburgo, né? Do passado, da vida noturna. Isso. Como é que era assim? A vida noturna, ao contrário de hoje, ninguém tinha medo, nem os pais ficavam preocupados de você chegar tarde, porque era seguro. Muito frio, né? Íamos bem... Muito mais frio, né? Claro, serraçãozinha baixa na praça. E a criatividade, né? As brincadeiras que a gente, como rapazes, fazíamos, né? Algumas coisas, não sei se eu deveria até falar, né? Coisas, por exemplo, a gente conseguia subir no Cinema Eldorado, que existia ali perto onde é banco, né? A gente subíamos e lá e trocávamos no letreiro, colocando sempre alguma coisa assim, um palavrãozinho, de preferência de sábado para domingo, porque as velhinhas de 6 horas da manhã iam para a Matriz, que antigamente era a Matriz, eu olhava e ficava escandalizada com aquilo ali. Trocava o nome do filme. Do filme. Tinha um dentista, Norberto Brown, não vou dizer falar nos nomes, né? Aquelas placas de dentista, botava uma dentadura naquelas placas, né? A gente ia lá botar as cáries nos dentes, né? Aquelas coisas. Melhor do que pichar o patrimônio público, assim, né? Sem dúvida nenhuma. Uma brincadeira assim. Aí quando a gente descobria que tinha alguma coisa que surgia sempre umas ideias assim, havia duas casas de comércio no Alberto Brown, agora a gente pode falar, eles não se davam muito bem, os dois proprietários. E a gente pegava a placa de um, botava na do outro, pegava do outro, botava na dele. De manhã o cara tinha que trocar, tinha que se comunicar para poder trocar as placas, né? Ah, isso é ótimo. E eu não vou falar mais ou menos, senão vai ficar bem identificado isso aqui, entendeu? Vou falar de uma vez que ainda está vivo, um amigo, que um tinha uma chaleira de pendurado. Casa Chaleira. Casa Chaleira, famosa. Família Bechara. Bechara. Salame ali. Isso, gente boa pra caramba. Isso era, no dia seguinte a gente dava um jeitinho de abrir a loja pra gente ficar assistindo a troca do... Era divertido, ficava acordado para ver Casa Chaleira era famosa pela sua vitrine, sabe? Isso aí. A vitrine da Casa Chaleira ficou uns 100 anos. Isso aí. Ah, nunca trocava isso. Tinha de tudo na vitrine, era uma coisa, sabe? Tinha um humor, né, no passado, né? Um humor assim saudável, né? Agora, era bem saudável, não tinha a menor dúvida. Você vê uma brincadeira assim, né, como trocar as placas e tal. Eu sei que é um inconveniente. Sem causar dano. Um inconveniente, ao patrimônio do mas você indivíduo. não vai lá, não picha, não quebra, né? É divertido, até porque as pessoas sabiam da rivalidade dos dois comerciantes. E isso, né? A gente aproveitava para transformar em humor, né? Hoje ia sair no WhatsApp, né? Uma vez eu fiz uma brincadeira, mas já foi dentro do Eldorado. Eu cheguei para a matinê, que era no domingo, certo? Mas domingo tinha às 10 da manhã, 3h30, 6h30, 8h30. Eita, Fernando. Aí, Janaína, os lugares já estava quase cheio os locais, que marcavam o lugar para sentar. E tinha uns lugares marcados. E um senhor, certo, que era vigia do INSS na praça, ele havia colocado o chapéu dele para reservar um lugar lá na frente. Então ele colocou o chapéu dele e do lado tinha uma vaga. Então eu cheguei com minha namorada, e quis sentar. Eu falei, aqui dá para 2 lugares, porque o resto já não tinha, só tinha um lugar aqui e ali. Isso era lá no início do Eldorado, né? E eu cheguei então com a minha namorada, mão dada e tal, e peguei o chapéu do cara que estava aqui e botei no banco de trás e eu sentei nesse banco aqui, né? Chegou um outro, pegou o chapéu do cara e botou para trás. E o chapéu do cara foi parar lá no final. Aí isso deu uma confusão. Quando ele chegou, que ele quis o lugar dele, eu falei, não, eu botei isso aí, realmente, eu coloquei aqui, mas não...
Aí ele quis criar uma confusão, teve que acender a luz. Aí vinha com o padre, né? Você lembra do compadre? O compadre era que tomava conta do nunca cinema. mais esqueci. Era o Lanterninha, né? Ele não me perdoou, não. O resto do tempo da vida passou, ele não gostava de me E cumprimentar, cinema não. também, na época, era um lugar bom para Puxa, namorar, não era, não? Ótimo para namorar. Mas veja bem... Esperava a luz apagar Mas, para poder... Depois mas que a veja luz bem, apagava, veja bem, era outra época, né? A namorada nunca ia sozinha, sempre levava alguém da família. Os pais só deixavam se fulano fosse junto. Então você ia acompanhar. irmã mais nova, né? Mas era uma vitória dar um beijo, né? Naquele tempo, com né? certeza. Um apertinho, então, era uma coisa de coisa rara. E o cinema... Mas sempre existia, viu? Fica as sabendo não que... transgressões... mas isso sempre existiu, eu acho que nunca vai deixar de existir. Né? Mas foi um tempo maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos essa felicidade de conviver numa Vocês época ainda assim. se reúnem até hoje, né, Elza? Até Essa turma hoje, do grupo nós do temos CEF, um né? grupo, E ficamos lembrando Qual daquela o mês época. que vocês se reúnem, assim? Olha, mês passado já nos reunimos. Não tem uma data fixa. Ah, tá. Mesmo porque às vezes Mas é uma vez por veja ano, bem né? o que dá problema de idoso. Não estou falando velho, não, idoso. Tem um que está doente, então vamos transferir, porque, né? Ou alguém morreu, pô, não vai ser chato, a gente vamos dar um tempo, né? Então não existe uma data fixa por causa disso. E quem toma conta, como sempre, a turma das meninas, né? As meninas que fazem esse encontro que a gente faz normalmente como no mês passado e devemos fazer hoje ocupando geralmente no Hotel Domingos. A gente vai para lá e passamos aí a tarde inteira lá. Né? Ah, que bom, que legal, não Esse sabia. trabalho do Colégio CEF, ele deve ser sempre exaltado, porque o pastor Chulupe e a sua esposa, Dona Brigitte, né, eles e os filhos mais tarde, eles prestaram um grande serviço à nossa cidade na área da educação. Era uma escola de alto nível, né, com um grande número de friburguenses que passaram pelo Colégio CEF. Eles mantiveram um tipo de comportamento de participação social muito importante, né? Mais tarde a Regina também, esposa do Flitz, né? Eu tive a oportunidade de servir o tiro de guerra junto com o Flitz. Semana passada, Elza, o Flitz completou 80 anos. Isso. Certo? E ele estava lá no Viva Rô comemorando ao lado da mãe, né, da Dona Brigitte, com 101 anos. Que bacana, legal. né? A gente vê, mas eles tiveram a formação, né? O pastor, além de ter a direção do Colégio CEF, Janaína, ele era o pastor da Igreja Luterana. Eu sei. E a Igreja Luterana é a primeira igreja luterana criada no Brasil. Inclusive, ele veio para Nova Friburgo justamente por conta de uma briga, uma dissensão entre dois grupos de alemães aqui. Era pós-guerra, vocês no lembram, pós-guerra, um grupo pró-nazista e outro que não queria misturar com política. E ele veio justamente porque antigamente os pastores que vinham a Friburgo, eles eram itinerantes, ele não ficava. Aí o pastor veio, conseguiu conciliar esses dois grupos, né? Um deles ligado ao Partido Nazista e o outro apolítico, né? E ele acabou, como todo mundo gosta de Friburgo, acabou se estabelecendo aqui, né? Sério, era uma figura assim sensacional. Nós temos memórias dele, assim, o Promemória na época da Dona Suzy fez um trabalho bem interessante de transcrição de entrevista com ele. De vez em quando eu consulto as coisas que ele fala e ele conta essa vinda dele. Ele construiu a atual igreja, foi a construção dele. Com a ajuda dos da Renda Zarp, dos empresários alemães. Ele tinha muito prestígio, muito respeitado, inclusive pelos padres. Quando não tinha no colégio como fazer, por exemplo, formaturas, era feito no teatro do Colégio Anchieta, pra você ter uma ideia. Olha como ele era... Você teve uma boa formação, né? porque você estudou no Modelo, também um colégio da família Cortes, né? Isso. Um colégio também tradicional, com uma linha
também bem interessante, Foi né? muito. Politizada, né? Aliás, eram meus Achei- vizinhos. Não sei se você... Eu vou contar uma coisinha. Quando eu mudei, nessa época que eu vim, ali para o Suspiro, que ainda existe a casa até hoje, o Domingos Plaza, que é o hotel, era o internato do Colégio isso- Modelo. é isso o Colégio mesmo. Modelo tinha um internato. As E a pessoas sua iam casa estudar era em aquela Friburgo. casa do lado. Aquela verde, do lado, Ah, ali. sim. Ainda existe até hoje, né? Chegou a conhecer o Carlos Cortes? Muita coisa. Meu vizinho, né? Ah, não, tudo Meu bem, mas assim, vizinho, se ele fosse muita vivo, coisa. porque ele é bem mais idoso. E, claro que é. Mas... Uma figura interessante, né? Toda a Eu gosto família muito dele, da história dele. né? Toda a família, muito interessante a E história o dele. Colégio Modelo é outro, né? Que a gente claro. sempre, quando exalta, né? A gente fala, né? No Colégio Modelo mais tarde. Depois que saiu Dona Zélia e Dona Carlos Zélia, Cortes, Dona Conceição, vieram Messias de Moraes Teixeira Isso, e Messias. Dona Conceição. Dona Conceição. E Murilo Cúrio Isso, e Murilo. Dona Elzinha. Isso aí. Essa família maravilhosa, Nossa. todos eles, e é que sempre a gente diz até hoje, quando o aluno não tinha dinheiro para estudar, o Colégio Modelo nunca dizia não. Não, isso O mesmo. Messias e Isso. o Murilo sempre deixaram que todos aqueles que precisavam em Friburgo pudessem estudar ali com uma bolsa da escola. Isso é muito importante, porque muitos que não tiveram condições puderam ser alguém na vida graças ao apoio deles, né, Elcio? Isso é realmente, e você fez muito bem em frisar, porque não é exaltado essas coisas assim que dizem, né? Isso era feito naturalmente. Né? Dona Conceição era uma mãezão, né? Fora de série, a Elza também, Todos Elzinha, eles, né? Elzinha. Aliás, não sei como é que você não me chamou de Elzinho, que você sempre me chama de Elzinho ainda. Respeito ao médico, né? Nosso brilhante certo. cardiologista. No Colégio Sheffield, né, uma coisa que temos que ressaltar nessa época, não havia grande diferença social. Tá? Eu tenho um colega que é filho de operário da fábrica de Filó. Tá? E que a família foi criada, sustentada, pela fábrica de Filó. Quer dizer, dava para se viver naquela época, mas puxa vida, naquela época nós não tínhamos muita... Nem geladeira Friburgo vendia, porque era muito frio, né? E nosso carro aqui, automóvel, era uma raridade. Quer dizer, o nosso transporte aqui era automóvel, era bicicleta. Bicicleta. Bons então, tempos. Na nossa classe, né, a gente via que tínhamos pessoas, não é, rico, pobre, todo mundo tinha o mesmo tipo de Elcio, você oportunidade. Deixa eu só interromper um pouquinho, porque a gente já fechou esse bloco. Daqui a pouco a gente continua com as histórias da velha Nova Friburgo.